Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Detran, Dr. Tiago França. O Detran fez uma boa campanha publicitária antes do carnaval, pedindo cuidado e tal. Qual foi o resultado disso? Qual que é o balanço que o Detran faz do carnaval? Bom dia, Tiago França, prazer tê-lo conosco. Bom dia, senador Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital, sempre uma grande alegria estar aqui presente, né? O senhor sabe do meu carinho, da minha admiração pela tua história de vida. E os resultados em relação ao carnaval foram absolutamente satisfatórios, né? Nós sabemos que o carnaval é um momento crítico, o momento mais crítico do calendário nacional, mas mesmo assim houve uma grande integração não só do Detran, mas de todas as forças de segurança pública em um projeto integrado chamado Lei Seca, né? Onde nós conseguimos avançar nos números num quadro comparativo com 2017. Pra você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados. Em relação a autos de infração de trânsito, o ano passado foram 146, esse ano 286. Em relação a CNHs recolhidas, o ano passado foram 39, esse ano 66. Em relação a CRLV, são os documentos dos veículos recolhidos, o ano passado 12, esse ano 19. Prisões em flagrantes, pessoas embriagadas, o ano passado 8, esse ano 30. Testes de alcoolemia, o ano passado foram realizados 272, esse ano 466. Veículos removidos, o ano passado foram removidos 13, esse ano 22. Já quanto a número de acidentes e mortes na região metropolitana, em relação a acidentes, infelizmente a gente teve um pequeno aumento de 14 para 19, mas mortes nós conseguimos ter uma redução expressiva de 4 para 1 vítima, isso na região metropolitana. Todos esses dados são na região metropolitana. Da Lei Seca, Cuiabá, Várzea Grande, a Baixada, né, Cuiabana, mais o município de Sorriso, que fez de maneira bastante ativa a Operação Lei Seca. Acidentes e mortes só região metropolitana. E a outra grande frente de trabalho do Detran também foram as ações de conscientização, de cunho educativo. Nós conseguimos ampliar também esse número. O ano passado nós conseguimos alcançar 12 mil pessoas, esse ano nós ultrapassamos o número de 15 mil. Né, onde a nossa equipe de educação para o trânsito, né, fez todo um trabalho de conscientização, abordando, orientando, distribuindo material educativo, né, sensibilizando as pessoas realmente a adotar uma postura diferenciada no trânsito, né, e compreenderem que todos nós somos responsáveis na construção de um trânsito seguro. Olha, faz muito tempo que eu apenas observo a administração pública estadual. Eu estive participando dela no governo Dani de Oliveira, que já faz um bom tempo. Foi no período de 94 a 2002. Mas me lembro que na época havia um orgulho enorme do funcionário ser do Detran. Era uma empresa realmente que todo mundo se orgulhava de ser do Detran. E os funcionários muito respeitados e muito bem tratados, etc. e tal. E o que passa hoje para a sociedade é um grau de insatisfação. Esse é o maior desafio. O que fazer hoje para remotivar trabalhar a autoestima, o funcionário do Detran? De mostrar que ele está numa grande empresa, etc. e tal. O Detran sempre foi uma empresa muito respeitada. O que aconteceu no Detran? Porque tem arrecadação. Se o Detran fosse pagar as suas despesas com a arrecadação própria, pagava e só paga e sobra. Superavitário. Né? O que acontece com o Detran? Hoje a gente realmente, o que o senhor disse é a mais pura verdade. Há um problema de autoestima, né? Que inclusive ao longo desses mais de 20 dias à frente do Detran é um trabalho que a gente inclusive tem feito, né? Eu tenho dito até de chamado isso de trabalho corpo a corpo junto com os servidores do Detran. O Detran tem uma particularidade especial, que é a qualidade do seu corpo técnico, né? Os servidores do Detran são altamente qualificados, tanto da área MEI quanto da área finalística. Eu tenho a alegria de retornar àquela casa enquanto presidente, que eu já fui assessor jurídico no passado, então tem vários amigos ali, conheço muita gente, e o grande desafio é esse, gestão de pessoas. Inclusive já até reuni com a nova diretora de gestão sistêmica, né, para que a gente possa dar um upgrade nesse departamento especial do Detran, que é de gestão de pessoas, e ali a gente poder adotar algumas políticas nesse sentido, né, de valorização do servidor, um programa de qualificação do servidor. Há muito tempo o servidor não vem sendo qualificado nesse sentido. Eu penso, Antero, até pela minha experiência de passado, e sua colocação é absolutamente pertinente, houveram, né, de alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá, alguns erros sucessivos, né,
que acabaram e aí isso vem gerando um acumulado de problemas históricos, né? Não só do ponto de vista humano, mas inclusive estrutural, porque se eu também não dou condição de trabalho para o servidor, isso acaba desmotivando ele também, né? Que acabaram que contribuindo para tudo isso, né? Mas é um grande desafio, eu tenho feito isso, inclusive eu tenho sentado, né, com cada setor específico, com cada servidor, né, ouvindo as demandas, ouvindo as necessidades, para que juntos, né, tanto nós do ponto de vista de gestão e eles ali, que são essenciais para a máquina andar, rodar, a gente possa fazer algumas entregas importantes ao longo de 2018 para a sociedade mato-grossense. Presidente, a gente percebe que o Detran, a estrutura física do Detran é uma estrutura que está ultrapassada para o volume de serviço que o Detran atende. A gente tem pátio cheio, você entra no Detran, tem um pátio cheio, a própria sala de atendimento de emissão de carteira, emissão de documento, está sempre lotada, você vê os equipamentos sucateados, né? E isso também atrapalha para que tanto o atendimento, quem vai procurar o atendimento reclame, como quem presta o atendimento também não se sinta valorizado. Existe alguma política? Sei que você está entrando há poucos dias à frente do Detran, não é uma culpa da sua gestão, mas existe alguma política para melhorar esse atendimento do cidadão e, consequentemente, o local de trabalho do funcionário? A estrutura física do Detran é outro grande problema também. Hoje você chega no Detran, o primeiro problema que você encontra enquanto cidadão é o estacionamento. Você não tem lugar para estacionar. Ainda quando você estaciona, às vezes é longe, você tem que estar chovendo, você não consegue deslocar dentro do Detran. Tem espaço a UFA, hein? Exatamente. Você falou bem o Cuiabano, a UFA mesmo. Inclusive foi o salvo melhor juízo, foi na gestão de Dante, presidente Carlão. Foi, né? Que tirou lá da praia. Nós temos um projeto, nós estamos concluindo ele, nós queremos apresentá-lo ao governador, né? De deixar aquela estrutura só a parte administrativa e nós centralizarmos num espaço só, né, toda a parte de atendimento do Detran, né? Hoje o Detran de Mato Grosso, Antero, o Detran do estado como um todo, ele atende 12 a 15 mil pessoas dia. A sede nossa, ela atende mais de 2.000 pessoas por dia, né? E ela realmente é uma sede complicada. As pessoas não dão conta de andar, às vezes nem um servidor do Detran consegue passar ele a informação, porque o Detran tem esse problema de informação também, né? Então a ideia é a gente poder unificar isso numa única central de atendimento, numa única unidade e facilitar a vida do cidadão. Mas eu quero aproveitar também o espaço para contextualizar algumas situações. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu recebi das mãos do Dr. Osni o Detran em condições melhores que ele e o Dr. Roger receberam também. Várias coisas foram feitas no sentido de melhorar as condições do Detran. Por exemplo, no interior, na gestão do Osni e do Roger, eles entregaram mais de 20 Ciretrans requalificadas, revitalizadas no interior. A gente tem uma programação para mais 10 para esse ano, né? Aqui na capital mesmo, segunda-feira a gente reabre a unidade ali do Shopping Goiabeiras. Em abril nós queremos reabrir aquela do Galeria Itália Center. Eu tenho esse entendimento, já compartilhei isso com o governador, ele também comunga do mesmo sentimento de que a gente precisa descentralizar o Detran. Mas só um detalhe, eu acho espetacular reabrir, porque descentraliza. Se eu pudesse colocar uma unidade do Detran em cada esquina do Cuiabá, colocaria. Pois é, eu acho que aproximar o Detran do cidadão. Eu acho que facilita o atendimento, descentraliza, tudo bem. Lembrando que foi esse governo que fechou, né? Foi o Dr. Fechou, e o Dr. Roger que fecharam, né? Eles fecharam aqueles problemas de concessionárias. O Itália Center funcionava lá, e o Shopping Goiabeiras também funcionava, e foi o atual governo que centralizou tudo, né? Eles fecharam. Que economia que foi essa? Eu não sei. Economia contra o cidadão. Eu não sei o motivo da Galeria Itália Center em relação às concessionárias que fecharam, né? Que existiam várias unidades de Detran nas concessionárias, foram irregularidades que foram realmente constatadas, né? Mas eu tenho essa ideia, um outro projeto, retornar esses pontos. Um outro projeto interessante que eu tive a alegria de poder está entregando para a sociedade mato-grossense. É claro que a gente quer aprimorá-lo e muita gente não tem esse conhecimento, é o aplicativo MT Cidadão, né? Hoje, através do aplicativo MT Cidadão, o cidadão ele pode valer de uma série de serviços do Detran sem precisar ir até o Detran. Então, a segunda via de CNH, o licenciamento do documento dele, por exemplo, pode chegar na casa dele sem ele precisar enfrentar as filas do Detran, né? Nós temos Tem um detalhe, eu sou jornalista, eu trabalho na imprensa aqui já há algum tempo. Sim.
É a primeira vez que eu ouço falar nesses 4 anos de governo federal que o aplicativo MT. Também não conhecia. Como que é o nome? MT Cidadão. Pois é. Não foi você que implantou, né? Não. Eu já acho que, salvo engano, acho que já tem uns 2 anos já. 2 anos, né, Carol? Ninguém sabe anos. Disso. Ele é um aplicativo e sensacional até. Sensacional, com uma série de serviços. Por exemplo, o Indéia tá lá dentro, né? Procon tá lá dentro, uma série de serviços. Só que o do Detran é o mais acessado, é o mais buscado. E tem assim, uma série, segunda via, permissão internacional para dirigir, a troca da provisória para definitiva, emissão de taxa, licenciamento, isso chega na Casa Cidadão sem ele precisar ir ao Detran. Uma outra coisa que a gente quer implantar agora no primeiro semestre também, distribuindo nos grandes pontos de circulação da cidade, exemplo de shopping popular, aeroporto, rodoviária, são os totens, que também a atual gestão do governador adquiriu, né? Foram adquiridos totens, seria uma espécie de caixa de autoatendimento, como uma espécie de um caixa eletrônico, com todos os serviços do Detran também lá embutidos. Nós estamos finalizando, fazendo alguns ajustes técnicos, né? E eu acredito que a partir do mês que vem nós já temos condições de distribuí-los em pontos estratégicos da cidade, também como forma de aproximar o Detran do cidadão, garantir mais comodidade, facilidade e não precisar, ao invés dele ir lá no Detran, ele vai no shopping, por exemplo, próximo da casa dele. Qual que é a relação do Detran hoje com essas escolas de trânsito? Os centros de formação de condutores, né? As antigas autoescolas, né? Eu tenho me reunido com todo o segmento, né? Eu tenho um perfil, tenho dito isso, o senhor me conhece mais do que ninguém, de conciliador, de diálogo, né? Eu acho que o diálogo é o melhor caminho na construção de pontes, né? E como servidor público eu preciso atender todo mundo. É óbvio que ouvir não significa atender, mas eu preciso ouvi-los. E os centros de formação de condutores, né? Eles são a extensão do Detran lá fora, né? O Detran, ou seja, entre outras palavras, essa função de formar é nossa, né? Nós não temos condição para isso, então nós delegamos, isso é perfeitamente tranquilo, legal, o Código de Trânsito brasileiro prevê isso, uma realidade que existe no Brasil inteiro, sendo de formação dos condutores, e eles, né, a partir daí então desenvolvem essas atividades na formação desses condutores. Nós temos reunidos com eles, inclusive essa semana reuni com a Associação de Formação de Condutores da região norte do estado. Pro mês que vem agora, março, nós temos um fórum, que é o chamado Fórum dos Credenciados, com todos os credenciados do Detran, não só as autoescolas, mas os despachantes, médicos, psicólogos, casas de placas, né? Que é também será um grande encontro onde a gente vai estar debatendo as melhorias, né? No sentido de podermos avançar em alguns procedimentos administrativos com vistas a melhorar, a desburocratizar e facilitar a vida do cidadão lá na ponta, porque esse também é outro grande problema do Detran e consta como uma das minhas metas também, Antero. Talvez o cidadão, num primeiro momento, ele pode até não perceber, mas lá na frente ele vai conseguir sentir isso, que é a gente conseguir publicar o manual de procedimentos do Detran, né? E uniformizar os procedimentos do Detran, né? Isso é uma coisa que às vezes acaba travando também a prestação do nosso serviço ou dificultando para o cidadão, porque às vezes ele vai no servidor, o servidor fala uma coisa, ele vai num outro, fala outra. No interior isso é muito gritante, uma Seretran fala uma coisa, a outra Seretran fala outra coisa e a sede fala outra língua, né? Então, a partir do momento que a gente uniformizar esse procedimento através desse manual, nós vamos facilitar a vida do servidor, né? E, obviamente, também a gente facilita a vida do cidadão no sentido de desburocratizar. Mas a gente tem feito uma gestão muito próxima com essa formação, com esses centros de formação de condutores. Eu sempre tenho dito que todas as vezes, na época que eu era secretário de Cuiabá, em outras oportunidades também, quando eu estava à frente dessa causa chamada trânsito, eu sempre disse que a raiz do problema, o mal do problema estava lá na raiz, que era na formação do condutor. Que o aluno, às vezes, ele era adestrado a ser aprovado nas provas práticas do Detran, mas não era preparado para administrar os conflitos diários do trânsito de Cuiabá. E agora, como presidente, eu não posso sair de lá sem dar a minha parcela de contribuição, né? Um dos nossos objetivos à frente desse trabalho é qualificar, fazer um grande seminário com esses profissionais. Nunca na história do Detran foi feito um seminário, né, juntamente com esses profissionais, e aprimorarmos também o manual de formação desse condutor, né? Inclusive já está bastante avançado uma discussão que logo que eu assumi o Detran a gente travou, que é no sentido de que, inclusive essa discussão nasceu no município de Várzea Grande, onde o aluno faz a aula
ele não pode fazer a prova, né? Por quê? Porque senão, ao invés de estar formando o condutor, eu estou adestrando o condutor, né? Porque é muito simples, né? No lugar ele faz a aula, ele faz a prova, ele já sabe todos os caminhos, todas as artimanhas. E essa é uma portaria que a gente vai estar baixando, ou talvez uma resolução via CETRAN, no sentido de disciplinar essa situação. Presidente, tem um outro problema que as pessoas têm reclamado muito, é quando tem que fazer a renovação da carteira de habilitação, né? Problema gigante. Foi descentralizado todo o serviço, retirado da sede, acho que atendimento oftalmológico, psicólogo, quando há necessidade, foi espalhado pela cidade, o que para alguns condutores acabou gerando mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça. O que fazer para solucionar isso? Porque você vai lá, paga a taxa, retira a guia no Detran, paga a taxa. Aí te mandam ir procurar um psicólogo que fica no outro lado da cidade. Te manda pro médico fazer o exame de vista para o outro lado da cidade. Também não pode ser o seu médico, é aquele direcionado. E antigamente tudo isso era ofertado dentro do Detran. O que fazer para agilizar isso, para que o cidadão não fique prejudicado, né? Na realidade, foi bem lembrado essa pauta que você disse, realmente ser um outro problema sério, né? Que na realidade não foi também construído pelo Detran, né? Até aproveitar essa oportunidade para deixar isso claro. E eu acho que foi logo na primeira semana eu já constatei esse problema, né? Que já existia, até em razão de uma série de reclamações que eu recebi da sociedade. No final do ano passado, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, conseguiram uma liminar na justiça, né, para que o Detran retirasse os médicos e os psicólogos de dentro da sede do Detran, alegando ilegalidade, porque o Detran retirava os médicos, ou o Detran construía ali um edital de licitação, fazendo uma concessão, alguma coisa do tipo, para que eles pudessem usar o espaço do Detran. Senão eles estão ganhando dinheiro com o uso de Qual é a grande dificuldade do Detran hoje? A grande dificuldade. Mas não tem um concurso onde tem esses profissionais? Não tem concurso. Eles são o psicólogo do Detran. Mas no edital do psicólogo tem cadastro reserva para o Não, mas para ser psicólogo do Detran, né? Não para ser um profissional como esse, que são credenciados como peritos, digamos assim, que é o que a própria legislação exige. É muito melhor ser credenciado, pelo amor de Deus. Vamos parar de encher o serviço público de gente. Não, a minha dúvida é porque tem psicólogo aprovado. Mas não para esse viés. Tá. Não, porque tem não para esse viés. E a grande dificuldade que o Detran encontrou no sentido de construir esse termo de referência foi justamente pelo número de credenciados que se tinha. Nós não teríamos espaço suficiente nem critérios, né, de como absorver essa demanda para dentro do órgão. Por quê? Porque uma uma outra pauta que o Ministério Público conseguiu na liminar foi justamente isso. Antigamente o modelo de credenciamento do Detran, ele era restritivo, e o Ministério Público entendeu que a natureza jurídica do credenciamento, ela tem que ser aberta, ou seja, o profissional, ele cumpriu os requisitos, ele tem que ser automaticamente credenciado. Então esse número de profissionais aumentaram também. Mas assim, o que você disse não deixa de ser verdade. Hoje, pra você ter uma ideia, Antero, o cidadão, ele vai ao Detran, ele tem que abrir o processo dele, aí o Detran faz, não é um direcionamento, é uma distribuição equitativa, né, que o sistema mesmo gera, cumprindo o que a resolução do Conselho de Medicina e de Psicologia exige, né, fazer essa, ou seja, o que é essa distribuição equitativa? Se tem 100 pessoas que querem renovar a habilitação e tem 10 médicos, eu tenho que distribuir essas 100 para esses 10 de maneira igual. Aí o cidadão pega, ele vai ter que ligar para o médico psicólogo, às vezes ele mora em Goiabeiras, para ser atendido lá no Cochipó, né? Sabe lá quando. Aí ele vai lá no médico, no psicólogo, depois ele retorna pro Detran para trazer o processo e ainda sai do Detran sem sua CNH, né? Nós reunimos semana passada com esses credenciados, nós constituímos um grupo de trabalho, né, entre médicos, psicólogos, servidores do Detran. Na semana que vem nós reuniremos novamente para encontrar uma solução para isso, né? Ou trazer alguma experiência de Detran Brasil afora aí para Mato Grosso, né? Algumas medidas paliativas foram feitas, por exemplo, os médicos conseguiram se organizar num único espaço, já apenas em Cuiabá, facilitando a vida do cidadão, que é lá na Galeria Itália Center, através de uma empresa, de uma pessoa jurídica que eles constituíram, salvo engano, acho que é Perimetran, que é o nome, já com vistas a facilitar a vida do cidadão, né? E vai ficar melhor, principalmente na hora que a gente reabrir a Galeria Itália Center. Os psicólogos que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas qual é o nosso projeto para resolver isso? Inclusive nós tivemos ontem
de 5 horas da tarde uma reunião com a MTI e eu disse para eles que isso é prioridade zero, né? Inclusive precisa até apresentar isso ao governador, mas como o tempo é pequeno e curto à frente do Detran, eu tenho corrido nesse sentido. É a renovação online, Antero. E o que seria essa renovação online? O cidadão vai abrir esse processo no computador da casa dele, do escritório dele. De lá ele já vai pro médico, depois ele vai para casa. Ele só vai esperar a CNH dele chegar na casa dele. Segundo passo seria a gente avançar com essa renovação através do aplicativo. Eu acredito que até o final do primeiro semestre, né? Porque tudo isso depende de desenvolvimento, né, tecnológico, tecnologia, né? A gente consegue já ter essa realidade aqui na região metropolitana, né? Que é a maior demanda e poder expandir isso para o interior. Você falou uma pauta. O senhor já conhece o interior? Tenho andado, já tive presente em 4 cidades do interior e quero, se Deus quiser, estar presente nas 62 unidades que o Detran está presente. Tá, quanto que é a receita do Detran e qual que é a despesa com o pessoal do Detran? Hoje o Detran arrecada quanto? O Detran hoje ele arrecada, o Detran hoje ele arrecada uma média de, esse mês agora de janeiro, nós fechamos com aproximadamente 51 milhões, salvo engano. Mas desses 51 milhões, né, hoje você tem um quantitativo, se a minha memória estiver me traindo, 12 milhões que retorna para a dívida pública, você tem 12 milhões que vai para o Fundo de Segurança Pública, tem um percentual de 5% das multas que vai para o Fundo Nacional de Segurança no Trânsito, FUNSET, né, porque é um fundo do Denatran. O que ficou para nós líquido foram 18 milhões, né? Eu tenho um custeio de uma máquina hoje de aproximadamente 4 milhões, com a folha isso vai para 7 milhões e meio, né, Carol? Salvo engano, 7 milhões e meio, mais ou menos. Ou seja, eu tenho hoje 918 servidores no estado inteiro. E o que sobra, vocês fazem o que com ele? Hoje o que acontece? Existe uma lei complementar, não me recordo o nome dela, o número dela, mas é 2009, onde foi criado, há uma gestão financeira do estado através da conta única, né? Essa arrecadação ela vai para a conta única do estado, que fazem a gestão financeira aí de todas as secretarias, autarquias, e aí há um repasse mensal para nós no sentido de custear essas despesas do Detran, né? Principalmente aqueles valores que têm destinação específica na sua aplicação, exemplo de multas, né, de convênios. Os graves problemas históricos do Detran, eu me lembro que iniciando minha vida de repórter, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Segurança, o ex-desembargador Oscar Travassos. O doutor Travassos foi secretário de Segurança do Júlio Campos. Ele... Lembrado até hoje, né? Lembrado até hoje. Ele dizia o seguinte: ó, meu filho, se alguém pedir o cargo de Detran para você manda prender. Pode mandar prender. Se alguém quer ser preso, pode mandar prender. Detran, o governador escolhe, ou o secretário de Segurança escolhe, porque naquela época tinha muita fraude, né? E o doutor ainda é um órgão muito melindroso para resolver isso. Isso foi resolvido em grande parte e virou uma anarquia antes do governo Pedro Táxi, né? O Detran virou uma capitania hereditária de político. Foi entregue a um parlamentar para mandar no Detran. Não, você que manda no Detran. Aí virou uma esculhambação total do Detran. Eu acho que vem daí essa baixa estima dos funcionários do Detran. Sua leitura está correta. Era uma entidade respeitada que passou uma entidade símbolo da corrupção no estado. E isso precisa tirar, porque o Detran tem funcionários, como você disse, qualificadíssimos e espetaculares. Como vai ser esse trabalho de combater a corrupção, que já começou no governo Pedro Táxi? O doutor Rogers com o doutor Osni fizeram um trabalho muito forte nesse sentido, né, de combate à corrupção. Eles fortaleceram muito a unidade de corregedoria. Hoje existe uma coordenadoria também de fiscalização desses credenciados. Há um projeto bastante avançado que o secretário de Segurança Pública me apresentou, de criar um núcleo de inteligência também no Detran, com o apoio da CESP, né, principalmente com alguns
e o apoio da Polícia Judiciária Civil. Pra você ter uma ideia, só o ano passado, em relação aos credenciados, mais de 50 foram suspensos, né? Credenciados, quando eu digo autoescola, despachantes, médicos, psicólogos, que foram suspensos em razão de irregularidades, né? Uma série de processos administrativos também, face a algumas irregularidades que foram constatadas, infelizmente, né, por alguns servidores, principalmente do interior, também foram instaurados, né? E essa foi, e algumas outras medidas também foram adotadas nesse aspecto, né? Por exemplo, em relação ao próprio sistema Detranet, que é o sistema do Detran, e havia uma série de funções que eram compartilhadas, né, sem nenhum tipo de critério, né? O Dr. Roger e o Dr. Osni conseguiram centralizar isso daí também, né? E dentro de alguns critérios isso começou a ser compartilhado com as pessoas que têm acesso a esse sistema como forma de combater essas irregularidades também. Então, algumas unidades de fiscalização, né, interna do Detran, elas foram fortalecidas, houve um trabalho integrado junto com a Secretaria de Segurança Pública nesse sentido, né? E sem dúvida alguma, né? Nesses últimos anos eles conseguiram avançar muito nesse combate de corrupção no Detran. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Jefferson Rony. Ele pergunta o seguinte: Antero, bom dia. Ontem mesmo fui renovar a minha habilitação, o atendimento até que foi rápido. Porém, tive que ligar para um médico que atende, acho, no Hospital Santa Helena. Todavia, a secretária dele disse que não iria atender hoje e me agendou para segunda-feira a partir das 14 horas por ordem de chegada. Contudo, não saberei que horas serei atendido. Não vi vantagem para os contribuintes nessa mudança. E outra, por que o médico não ia atender hoje? Não tem vantagem mesmo. Pode não, isso, secretário. Não Obrigado, pode. Bom dia. Não pode, não tem vantagem, né? Eu tenho dito isso, você me conhece, eu não escondo a verdade nem fico maquiando. Eu tô aqui para falar a verdade e realmente não tem vantagem. Isso é um problema seríssimo. Desde quando eu assumi o Detran eu tenho percebido. Inclusive na reunião da semana passada, disse isso pro Dr. Napoleão, que é o responsável à frente, né, da coordenação da liderança dessa classe médica em relação a isso. Não só, né, está postergando o agendamento de consulta, como um outro grande problema também das pessoas ligarem e não estarem conseguindo agendar e telefone ser atendido também. Ele ficou de me dar um retorno, sob pena da nossa equipe também estar fiscalizando essa situação. Doutor Tiago França, obrigado pela entrevista, sucesso à frente do Detran, que você tem à frente do Detran, o sucesso que você teve no CEMOB. Obrigado, senador, eu agradeço, reconheço os desafios que tem à frente do Detran, curto espaço de tempo, né? Sei que não conseguirei resolver todos os problemas lá. Você aqui, você vai ser candidato ou vai ficar no Detran? Não, vamos ficar até o final do Detran. Vai ficar até o final do Detran. Mas tenho dito que darei o meu melhor, né, juntamente com toda a equipe do Detran, que é uma equipe valiosa, qualificada, pra gente poder fazer algumas entregas importantes ao longo de 2018. Tá bom, obrigado pela entrevista. Obrigado.